Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. Você sabia que o Brasil arrecada trilhões? Mas ainda assim vive endividado. Assista agora. E entenda o jogo que empobrece o país. Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente hoje. Vamos mergulhar num assunto que, olha, mexe com o bolso de todo brasileiro: a dívida pública. Aquele número astronômico, sabe? Na casa dos trilhões. Como é que isso afeta as nossas contas no fim do mês? Para investigar, a gente está olhando um artigo chamado Dívida Pública Brasileira: Impacto no Bolso do Cidadão, e ele já lança uma pergunta forte. Por que a dívida do Brasil cresce e o brasileiro fica mais pobre? A ideia aqui é tentar desvendar essa conexão, né? E por que isso é tão crucial para as nossas finanças pessoais. Vamos nessa? Vamos sim, com certeza. É fundamental entender primeiro a dimensão disso tudo, né? O artigo, como você disse, já começa impactando. Fala que a dívida do Brasil passa dos 7 trilhões de reais. 7 trilhões. É difícil até de processar. Exato. Para ter uma noção, isso é mais que o triplo do que o país inteiro arrecada num ano. Nossa, mais que o triplo. Isso já dá uma ideia do tamanho do desafio, né? E o artigo passa aquela sensação meio incômoda. Enquanto esse número só sobe, parece que a qualidade de vida não acompanha, talvez até piore. Onde que está essa ligação direta com o bolso das pessoas? Olha, a ligação é bem direta sim. É crucial. Essa dívida gigante, ela contribui para o tal do risco fiscal alto do Brasil. Ou seja, o mercado financeiro, quem empresta dinheiro, percebe o risco maior do governo, ter dificuldade para pagar as contas. E aí, a consequência é... Juros mais altos para todo mundo, tipo aqueles do cartão de crédito que não perdoam, cheque especial, financiamento da casa, do carro. Exatamente esses. Para conseguir que alguém preste dinheiro para o governo com esse risco percebido, o governo precisa pagar juros maiores. E isso acaba contaminando a economia toda. O artigo até traz um dado, acho que é de 2023, foram mais de 700 bilhões de reais gastos só com juros da dívida. Só juros. 700 bilhões? É muito dinheiro. Dá para imaginar isso indo para outras áreas, né? Pois é, o texto faz essa comparação de um jeito bem forte. Diz que esse valor seria quase o dobro do que foi investido, somando tudo, em saúde, educação e segurança. Então, a análise que o artigo faz sugere que o reflexo disso a gente sente, por exemplo, na qualidade dos serviços públicos. Ficam mais precarizados. Entendi. Mas peraí, se o Brasil arrecada bastante, né? O material fala em mais de 2,5 trilhões por ano. Por que parece que esse dinheiro some? Para onde ele vai, afinal? Aqui está um ponto-chave que o artigo destaca bem. A rigidez do nosso orçamento. É como se o dinheiro já chegasse com etiqueta. Mais de 90% de tudo que o governo arrecada já tem destino certo, sabe? É para pagar despesa obrigatória. Tipo os juros da dívida que já existe, aposentadorias, salário do funcionalismo, repasses para estados e municípios que são definidos em lei. Então sobra muito pouco. Uma fatia bem pequena para o governo poder escolher onde investir, para pensar no futuro, em projetos novos. É isso que a análise aponta. Essa é a ideia central, sim. E o pior é que isso alimenta um ciclo que o artigo chama de vicioso. Para conseguir cobrir os gastos que passam da arrecadação e, claro, pagar os juros da dívida que já está lá, o governo faz o quê? Emite mais títulos da dívida. Que são tipo promessas de pagamento futuro, né? Que o governo vende. Exatamente. Basicamente, ele aumenta a dívida de hoje para conseguir pagar os juros e rolar a dívida de ontem. O artigo até usa aquela imagem, né? De usar um cartão de crédito para pagar a fatura do outro cartão. Uma hora, essa conta não fecha, certo? E quem acaba pagando essa conta toda? No fim das contas, o cidadão. E de várias formas que o texto aponta. Pode ser com mais imposto, direto ou indireto. Pode ser pela inflação que vai comendo o salário da gente, né? Ou pela piora dos serviços, como a gente falou, por falta de investimento. E, claro, isso pode acabar aumentando a desigualdade social também. Interessante. E o artigo olha para fora também, né? Menciona outros países, tipo os Estados Unidos, que também têm dívidas enormes. Qual seria a diferença que eles apontam lá? A diferença principal que a fonte levanta não é nem o tamanho da dívida em si, mas a percepção sobre como ela é usada. Lá nos Estados Unidos, o argumento que o texto traz é que, historicamente, boa parte da dívida serviu para financiar investimento pesado em inovação, tecnologia, infraestrutura. Coisas que, pelo menos em tese, geram crescimento lá na frente.
Já no Brasil, a visão apresentada no artigo é que a nossa dívida acaba sendo usada mais para cobrir as despesas do dia a dia, sabe? E para rolar os débitos antigos. O retorno para a sociedade é percebido como baixo. Entendi. É uma dinâmica bem complexa mesmo. E com esse cenário todo pintado, o que o material sugere como, sei lá, uma saída? Ou alguma ação que a gente possa tomar? Esse é um ponto bem interessante que eles levantam. A solução não é só ficar esperando o governo agir. A fonte sugere que o primeiro passo para cada um de nós é entender melhor como essa máquina pública funciona. Qual o impacto real disso nas nossas finanças pessoais? Ter essa consciência, sabe? E, a partir daí, buscar proteger o próprio patrimônio, tomar decisões financeiras mais bem informadas. O artigo coloca isso não como uma questão política, mas quase como uma estratégia de inteligência financeira pessoal mesmo, de sobrevivência talvez. Faz sentido. Então, a grande mensagem que fica dessa nossa conversa, olhando para esse artigo, é que, mesmo a dívida pública sendo um problema gigante, macroeconômico, entender como ela funciona nos dá ferramentas, né, para a gente navegar melhor nas nossas próprias finanças. Perfeito, é isso. Conhecer o sistema, pela ótica do artigo, permite não só a gente se proteger um pouco mais, mas quem sabe até identificar algumas oportunidades onde a maioria só vê dificuldade. A dívida do país, infelizmente, não vai sumir tão cedo, né? Mas a forma como cada pessoa lida com o próprio dinheiro, isso sim pode mudar. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o jeito como o dinheiro público é gerido impacta tanto a nossa vida financeira pessoal, que pequenas mudanças será que a gente pode fazer na nossa própria gestão, na nossa organização financeira do dia a dia, para construir um pouco mais de segurança e, quem sabe, criar mais oportunidades, mesmo nesse cenário que parece tão desafiador? Bom, esperemos que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco as ideias. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima. Até a próxima, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like. E manda para quem precisa entender o sistema.